Pois é, meus irmãos, quando nós pensamos então no Novo Testamento, nós temos que entender que o Novo Testamento não é, sob hipótese nenhuma, uma interrupção do plano de Deus, do que Ele vinha fazendo na antiga aliança. Na verdade, o Novo Testamento é a abertura da nossa mente para o propósito eterno de Deus. Hoje, quando nosso pastor dizia que Deus nos fala pelo seu Filho, Deus nos fala por sua palavra, nós devemos entender então que o Novo Testamento se soma ao Antigo Testamento, interpreta ou reinterpreta o Antigo Testamento, lança luzes a respeito do que Deus vinha dizendo de maneira até velada pelos profetas. Deus vinha pingando afirmações. Hoje à noite, se Deus permitir, eu vou falar sobre Isaías 53. Mas Jesus já ressuscitou. Só que em Isaías 53 existem evidências da ressurreição de Jesus. E estava dito lá atrás, 700 anos antes de Jesus vir, tudo quanto ia ser executado na vida de Jesus. Quer dizer, Deus não trabalha só no tempo, Ele trabalha além do tempo, Ele trabalha de maneira que o tempo acate, obedeça os seus próprios propósitos, não é? Então o Novo Testamento, ele vem elucidar todas as coisas que foram ditas no passado e que não tinham um entendimento muito claro. Querem ver uma coisa? Vamos para Pedro, as cartas de Pedro. A primeira carta. Capítulo 1. Vamos ler juntos o verso 10 a 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 10 a 12. Vamos ler juntos. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Então, Pedro aqui resume tudo de uma maneira muito explícita. O Novo Testamento e o Velho Testamento são necessários para a vida do crente. Existem irmãos nossos que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas dizem que o Antigo Testamento foi para os judeus. Foi não. Foi para todo crente de toda a época. Serviu especificamente para os judeus,
mas agora serve para judeus e cristãos, serve especialmente para cristãos. O que a gente tem que entender é que o espírito do judeu, Paulo denuncia isso, o espírito do judeu continua sendo o de tentar merecer a graça de Deus. Enquanto que o crente já sabe que não adianta tentar merecer, porque não merece mesmo. Só Jesus na causa, não é? Como dizem por aí. Mas vamos dar uma espiadinha, gente, no que aconteceu entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e Mateus. Existe um período enorme de distância entre uma coisa e outra. Quase 5 séculos de história que não constam das Escrituras. O que aconteceu? De repente, Deus parou de falar por profetas, Deus parou de inspirar pessoas no Antigo Testamento, Deus cessou desse expediente. Vejam que é um lado só da coisa, porque nunca faltou, nestes quase 5 séculos de intervalo, não faltou quem cresce em Deus, quem confessasse a Deus, quem andasse pelas Escrituras, quem fosse crente nesse período. É só um aspecto do trabalho de Deus. Ele cessou de revelar ou de inspirar autores para escrever. E por que Deus fez isso? Minha resposta melhor é: pergunte para Ele, que eu não sei responder, eu sou tão humano quanto qualquer um aqui. Deus teve esse propósito. A gente sabe que Malaquias estava justamente no período persa, quando essa palavra foi dada a ele. Ele estava no período persa e esse período durou se nós dissemos que Malaquias ficou por volta de 460, a profecia dele, 460, alguns dizem 430, nós vamos pensar que até 330, 100 anos à frente, os persas ficaram ainda dominando. E os persas eram liberais, no sentido de deixar as pessoas voltarem para os seus próprios países e adorarem os seus próprios deuses. Não se tratava dele ser crente, ele não era crente, eles tinham a política de liberar a religião das pessoas. E por conta disso, os judeus voltaram para o Deus de Israel. Outros povos voltaram para os seus deuses. Israel voltou. E Israel aprendeu, com o exílio, Israel aprendeu que ele não deveria misturar canal. Só existe um Deus e ele não deveria aceitar as divindades das nações vizinhas. Nunca mais Israel teve esse tipo de problema. Antes era assim: a grama do vizinho é mais verde, então eles iam adorar Baal, eles iam adorar Astarote, eles iam adorar quem eles viam que funcionava, aparentemente, né? E por conta disso eles foram perdendo a particularidade de Yahvé. O que isso significa? Yahvé não é Deus igual a outros, porque não existe outro. Mas eles começaram a dizer: Baal é tão importante quanto Yahvé. Né? E com o exílio eles aprenderam que isso não podia ser misturado nunca mais. Baal não existe como Deus, Baal não serve como Deus, Baal é nada, qualquer Deus é nada. E então os judeus ficaram, depois do exílio, numa experiência monoteísta. Isso não significa que eles ficaram em paz, nem que eles ficaram livres de seus próprios pecados. Nós temos um período
que foi dominado inicialmente por Alexandre o Grande e depois foi repartido entre os seus generais, Ptolomeu e Seleuco. E eles ficaram aí mais 100 e poucos anos, um século e meio, um pouco mais de um século e meio, eles ficaram no comando da Palestina. E eu não preciso dizer mais nada, não é? Ah, tem mais um aqui, espera um pouquinho. Aqui, está fora de ordem. Tem um período desses quase 5 séculos em que eles foram liderados pelos Macabeus, uma família que se considerou, ou que foi considerada pela população como uma família de sacerdotes. E esse período dos Macabeus foi um período de intensas revoltas, intensas lutas. O povo judeu, nesse tempo todo que está aí, ele era contrário à dominação de fora. Ele queria a sua independência. Então, a aspiração por entender as promessas messiânicas era de um general, era de um homem forte que viesse e dominasse o inimigo estrangeiro. Então, muitos surgiram nessa época, nesse intervalo de tempo, muitos judeus se levantaram, atraindo atrás de si pequenos exércitos e criando guerrilhas e criando uma porção de situações para tentar a independência. E o povo olhava para essas pessoas e ia pouco a pouco entendendo que eles eram o Messias prometido da casa de Davi, do reinado, do exercício do poder, do exercício da autoridade. Então eles viviam alimentados pela esperança de libertação. Não tinham um Estado como tem hoje. Eles eram subalternos. Passava um vento lá, já mudava a liderança mundial, e eles estavam no bojo, porque o lugar onde eles estão é estratégico entre a Mesopotâmia, a Mesopotâmia e o Egito, não é? Eu ia falar Macedônia, mas é Mesopotâmia. Então o que você tem? Você tem, oficialmente, o que a Bíblia considera inspirado, você tem um primeiro evento que se chama João Batista. João Batista é um profeta, ele não escreve nada, portanto, ele não está comparável a Malaquias. Malaquias é um homem que profetiza, mas escreve. Ele profetiza, mas ele não escreve, não é? E em seguida nós temos a pessoa de Jesus Cristo, que é a própria profecia, é a encarnação da profecia, mas não escreve. Quando Jesus vem, ele reinterpreta todo o Antigo Testamento. Se vocês olharem para aqueles 2 caminhantes de Emaús, vocês vão se lembrar que o desconhecido, aquela pessoa desconhecida que estava do lado dos dois, ia explicando a Bíblia sob a ótica do Messias. E o coração deles ia fervendo, porque eles não tinham essa visão, essa cosmovisão do Messias. Eles tinham a visão do Messias político. Tanto é que, no começo da conversa, eles disseram: você não está sabendo o que aconteceu? Veio Jesus, varão de obras, varão valoroso, poderoso, falava com poder e tal, etc. Morreu. A gente tinha tanta esperança com ele, porque esperavam essa configuração de Messias. Aí Jesus vem e disse assim: o meu reino não é desse mundo,
É uma configuração totalmente estranha para os padrões que eles queriam, que eles almejavam por milhares de anos. Mas Jesus vem e faz uma leitura cristológica do Antigo Testamento. É assim que um crente faz. O crente, quando lê a Bíblia, ele pode ler sob duas óticas. Uma, vamos estudar o contexto desta situação. Então você faz aquilo que se chama de teologia bíblica. Você estuda a hora, o local, as circunstâncias em que o texto foi escrito e por que foi escrito. Mas você tem uma outra leitura, que é a leitura cristológica. Quando você lê aquela passagem, o que isso significa para o cristão. Então ali você consegue enxergar realidades para o cristianismo e não para o judaísmo. Entendem o que eu estou dizendo? Aí você tem a pessoa de Jesus Cristo que veio e que não apenas dá uma nova cara para o ensino das Escrituras do Antigo Testamento, como também introduz elementos novos. E esses elementos novos são a sua morte, a sua ressurreição. E há uma coisa interessante, ele diz que no lugar dele virá uma terceira pessoa da Trindade. Até então, eles mencionavam o Espírito de Deus como uma força, uma energia, como um hálito de Deus iluminando, abençoando, trazendo paz, trazendo presença de Deus para as pessoas, mas não uma pessoa. E Jesus Cristo revela o Espírito Santo como uma pessoa da Trindade. E ele diz assim: convém que eu vá para que ele venha. Se eu não for, ele não virá. E quando ele vier, ele vai fazer vocês lembrarem de todas as coisas que eu disse a vocês. Então, uma base do Novo Testamento é esta: é que todos os livros que estão no Novo Testamento, eles vieram à luz com a intenção de que nós saibamos o que Jesus quer de nós. E sem dúvida alguma, o processo de inspiração no Novo Testamento é do mesmo tipo do Antigo Testamento. É uma coisa que poucas pessoas tiveram. A Bíblia fala-se de cerca de 40 autores. Só essas 40 pessoas tiveram esse tipo de influência do Espírito Santo. As outras não tiveram. Interessante, né? Você pensar nisso. Mas como é que a gente lê a Bíblia e a gente é alimentado pela Bíblia? É porque existe um outro processo do Espírito Santo que se chama iluminação. Quando você é inspirado, você escreve a palavra, mas quando você é iluminado, você interpreta a palavra. E o processo de iluminação vem para cada crente. Toda pessoa nascida do Espírito tem em si a graça de receber a iluminação de Deus. Então, eu quis colocar nesta tela aí uma visão muito rápida do que seria esse período sem livros. Mas é interessante você notar que a atividade religiosa não cessa, o sacerdócio cresce, o culto continua, os sacrifícios continuam, a vida religiosa de Israel continua, mas Deus está em silêncio do ponto de vista escriturístico.
Na verdade, você tem a Bíblia, você tem os livros de Moisés, você tem as profecias, você tem a literatura de sabedoria, você tem todas estas coisas que vão sendo juntadas e consagradas como escritura. Então, nesse período, a Bíblia hebraica vai sendo fechada. Vai sendo fechada. Em paralelo, nós vamos encontrar alguns segmentos da sociedade que se dividem, não necessariamente em ideologia. O que aconteceu aí? Televisão? A televisão que ficou pequena. Você tem aí a composição da Bíblia hebraica, que vai se fechando, mas você tem pelo menos 400 anos ou 300 anos de produção de livros, que são considerados livros deuterocanônicos. Então, você tem livros adicionados, especialmente na versão grega, na Septuaginta, especialmente na versão de Jerônimo, a versão latina. Então, na Bíblia Católica Romana, por exemplo, você tem 73 livros. 73 livros. E tem porções adicionais em Daniel e em outros lugares, em Esdras. Enfim, você tem algumas diferenças, porque seguem o padrão latino, né? O padrão de Jerônimo, na sua Bíblia católico-romana. E eles têm uma explicação. O padre Matos Soares fazia uma explicação acerca dos livros deuterocanônicos. Eles não são inspirados como os demais, mas eles são úteis para a vida do crente. Então, livros úteis para a vida do crente foram considerados do mesmo nível dos canônicos, dos consagrados para a vida do crente. Na Reforma Protestante, especialmente, a Igreja Evangélica adotou a Bíblia hebraica, sem acréscimos. Então, o que nós usamos aqui é a Bíblia com 66 livros, e sem os acréscimos de Daniel e outras partes que foram acrescentadas ali, não é? Mas, falando desses livros, também surgiu um outro tipo de literatura, que são os pseudoepígrafos. Eu escrevo no seu nome. Então, vamos dizer aqui que o nome mais importante da comunidade seja Luiz Roberto Navarro Avelar. Nome pomposo, não é? Aí você diz assim: bom, eu vou escrever e vou pôr no nome dele. Pois foi isso que aconteceu. Então você tem muitos livros que apareceram para as igrejas, que apareceram para o povo de Israel, que eram livros que estavam contabilizados na conta de alguém, mas eram de um autor desconhecido. É como o pessoal da internet faz hoje. Tem gente que trabalha na internet, fazendo o quê? Capturando vídeos de outros sites, fazendo a sua própria compilação e botando, né? É assim que faz, não é? Os pseudoepígrafos eram exatamente isso. Mas a gente também sabe, porque foram descobertos no final da década de 40 do século passado, muitos manuscritos do Mar Morto, que estavam de propriedade em tese dos essênios, esse grupo que está aí embaixo. Os essênios eram
era um grupo de pessoas meditativas, de vida austera, um povo que tinha uma única muda de roupa, não se importava com isso, vivia nos desertos. Os essênios eram esse tipo de pessoa voltada assim para a exclusão, né? Eles eram assim arredios, de certa maneira, mas muito zelosos quanto aos textos. Então, há muitos textos, tanto da Bíblia hebraica, quanto de fora da Bíblia hebraica, que podem ajudar as pessoas, os estudiosos, a descobrir como é que era aquele estilo de vida naquele tempo em que Deus não tinha nenhuma pessoa escrevendo em nome dele. E, naturalmente, você tem o desenvolvimento do pensamento rabínico, que se tornou basicamente a interpretação dos textos e a aplicação dos textos, que virava lei. Vou dar um exemplo. O dia de sábado é um dia de descanso. Se uma pulga lhe picar, não a mate, porque é dia de descanso. Esse é o ensino rabínico. Interessante, né? Vão se criando leis, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, e isso basicamente é uma parte do ensino rabínico. É claro que o ensino rabínico tinha coisas assim importantes. E nós encontramos então esses grupos. Logo depois do exílio, você tem a criação de sinagogas, que são igrejas. São locais onde as pessoas se reúnem para cantar, para ler a Bíblia, para fazer oração, para estudar, para alfabetizar crianças. É o centro comunitário judaico na terra estranha. A igreja copiou esse modelo e utiliza esse modelo até hoje, porque ela se reúne para orar, cantar, ler a Bíblia, estudar, ouvir a pregação, etc. Mas eles criaram, não é? Eles criaram. Enquanto os fariseus se dedicaram à lei, e eles não eram necessariamente ricos, eles eram de diversas classes sociais, mas eles tinham os mesmos ideais. Os saduceus se dedicaram à governança, então eles eram geralmente do sinédrio, do tribunal maior do país, eles eram do sacerdócio, eles se dedicavam ao grande, e eles eram teólogos liberais, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios, não acreditavam em boa parte, eles só tinham os 5 primeiros livros da lei como válidos, os 5 primeiros livros da Bíblia como válidos. As profecias eles davam de mão, os salmos eles davam de mão, quer dizer, eles estavam interessados na manipulação do poder. Os essênios, como eu falei, eram retirantes, viviam nos lugares ermos, estudando, tendo uma vida ascética, e os zelotes eram um grupo mais voltado para a política, era um grupo que queria a libertação de Israel, então conhecia a Bíblia sim, mas tinha, tanto é que é zelote de zelo mesmo, eles eram nacionalistas, então eles se reuniam com esse ideal. O que mais que nós podemos dizer? Tem outros grupos? Tem muitos outros grupos, mas os principais são esses. Tem um grupo que apoiava Herodes, portanto chamavam-se de herodianos, não é? Tem outros grupos. Mateus não vem de nenhuma dessas coisas. Mateus provavelmente é do povo da terra.
porque o povo da terra era justamente a expressiva maioria da população que não era nem fariseu, nem saduceu, nem essênio, nem zelote, nem herodiano, nem nada. Levava a vida sofrida, não é? Trabalhava, fazia o seu papel na sociedade. E geralmente se pensa que Jesus veio para abençoar o povo da terra. Não veio para abençoar fariseus, saduceus, essênios, zelotes, nada. Ele veio para o povo da terra, porque quando ele olhava para as pessoas, ele dizia assim: eles são como ovelhas que não têm pastor. Então era com elas que ele trabalhava bastante. E você pode ver no Evangelho de Mateus uma característica. Toda essa gente se tornava, de certa maneira, doutor da lei, escriba. E eles debatiam com Jesus Cristo, e eram eles que encrencavam com Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo estava blasfemando, porque Jesus Cristo se dizia o Messias. Eles discordavam de Jesus e foram eles que levaram Jesus para a cruz. Finalmente chega o tempo dessas pessoas começarem a escrever, dessas pessoas que foram inspiradas por Deus para escrever. E eu tenho algumas coisas para comentar. Às vezes, como no caso de vários autores aí, nós temos pessoas que foram compelidas a escrever. O apóstolo Paulo, por exemplo, dá a impressão de que ele ditava as cartas dele. Ele não escrevia porque ele não tinha mais uma visão muito boa. Quando ele escrevia com letras muito grandes, porque ele quase não enxergava direito. Acho que ele não enxergava de perto direito, não é? Então ele ditava as suas cartas. Os evangelhos são um gênero de literatura, e nós vamos ver isso daqui a pouco. São um gênero de literatura que é uma espécie de biografia, mas não é exatamente uma biografia, porque é alguma coisa contada com fatos selecionados, com um jeito selecionado de olhar para a figura de Jesus. E nós vamos então ver que nós temos 4 evangelhos canônicos. Tem uma porção de evangelhos, gente, tem uma porção de evangelhos, mas nós temos 4 canônicos. E nesses 4, embora haja fatos que são narrados pelos 4, nós vamos encontrar uma diversidade de intenções, uma diversidade de públicos. Por exemplo, o Mateus provavelmente escreveu de Antioquia da Síria, mas ele escreveu baseado em Marcos, que era um amigo de Pedro, que não era apóstolo. João Marcos, que foi companheiro de Paulo. Na verdade, os escritores do Novo Testamento, eles estão muito próximos, porque eles escrevem todas estas cartas e livros num tempo de quase 50 anos. Todos eles. Vamos dizer que na segunda metade do 1º século, todos eles escreveram. O Novo Testamento foi composto em 50 anos. Não é? Diferente do Antigo Testamento, que foi composto desde 1400 e pouco antes de Cristo, por Moisés, até Malaquias 430, 460.
Então você tem 1000 anos do Antigo Testamento produzido e 50 anos do Novo. Que cultura inútil, né? Para que isso? É para vocês verem que Deus queria que o registro a respeito de Jesus Cristo ficasse claro para o pessoal da primeira geração. Porque o último escritor é João, quase no fim do século I, bem velhinho, e ele é testemunha ocular. Então, ainda que os escritores do Novo Testamento não tenham sido totalmente testemunhas oculares de Jesus Cristo, todos eles estão fortemente embrenhados com a pessoa emblemática de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala de que ele não viu Jesus Cristo em carne, ele lembra do tempo em que ele foi confrontado por Jesus, se converteu, aceitou a Cristo naquele caminho de Damasco, e ele disse assim, que Jesus apareceu para ele como o último dos apóstolos, e por último apareceu também a mim. Então, Jesus Cristo acaba sendo, para Paulo, uma pessoa extremamente real. Então, a classificação do Novo Testamento é essa. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um livro que é considerado livro histórico, que a gente estudou até esses dias atrás, Atos dos Apóstolos. Nós temos 13 cartas atribuídas ao apóstolo Paulo, que teve um ministério de aproximadamente 30 anos. Nós temos as cartas chamadas cartas gerais, porque não existe, de certa maneira, um público especificado, assim, de maneira clara, nenhuma igreja, melhor dizendo. Então, a gente tem Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas. E nós temos um livro apocalíptico que leva o nome de Apocalipse. Então, este seria um passo introdutório para a gente começar a estudar os livros. E nós não vamos estudar os livros na data que ele foi escrito, na ordem cronológica, porque senão a gente teria que começar por exemplo, 1 Tessalonicenses, talvez Tiago. Nós vamos começar pela ordem que a gente tem no índice da nossa Bíblia. Então, durante esse tempo que nós estudarmos, nós vamos obedecer essa ordem. Vamos começar por Mateus, que não teria sido o primeiro evangelho a ser escrito. Muitos acreditam que Marcos foi o primeiro livro a ser escrito dos evangelhos. Estamos falando dos 4. Então seria pela ordem o Marcos, depois o Mateus, depois o Lucas e o Mateus praticamente simultâneos, porque os destinatários são diferentes, e João, lá no fim do 1º século quase, uma data bem remota, bem avançada lá no tempo. Algum comentário? Alguém quer fazer alguma coisa? Tem um microfone aí querendo falar, mas se não tiver nenhuma voz, todos estão acordados? Sim? Vamos andar um pouquinho só, gente. Eu tenho material aqui para 2 aulas e a gente vai interromper esta aula para continuar no domingo que vem, tá bom? Vamos falar um pouquinho dessa palavra chamada evangelho. Você pode notar aí que no grego tem 2 letrinhas que são iguais. Quando elas são iguais, uma delas adquire o som de N. Então você tem o E, U, A
Evangelion. Essa palavrinha tem 3 fases da história dela. Primeiro de tudo, ela podia ser entendida como uma recompensa por trazer boas notícias, não é? Então, era uma forma de agradecer as boas notícias. Mas ela adquiriu o sentido de ser a notícia. Evangelho é a notícia. Então, quando você diz assim, a menininha nasceu, o menininho nasceu, isso é evangelho. É a notícia. É uma boa notícia. Mas, quando a gente trata dos livros, nenhum desses livros é o Evangelho, mas ele traz o Evangelho. Então, num certo sentido, a palavra Evangelho, é finalmente empregada para designar os livros em que o Evangelho de Jesus Cristo é apresentado de forma histórica. Vamos falar um pouquinho de Mateus. Quem é o autor deste Evangelho? Todo mundo diz, o Evangelho segundo Mateus. Muito bem, o Evangelho segundo Mateus, o segundo Mateus, apareceu no 1º século já, ou na virada para o 2º século, com os autores que vieram atrás dos apóstolos. Então você tem muitos sacerdotes, muitos pastores que surgiram a partir dos apóstolos. E esses que sucederam os apóstolos, porque eles foram morrendo, né? Esses que sucederam foram confirmando a autoria dos livros, e por isso a gente entende que estudar a autoria, a gente precisa acreditar no testemunho que eles deram lá no passado. Interessante que Mateus aparece em todas as listas dos 12 apóstolos. Percebam aí que vocês estão sentindo falta de João. João não cita quais são os 12 apóstolos, porque não é objetivo dele isso aí. Então, tem um evangelho, mas não tem essa informação. Só tem em Mateus, Marcos e Lucas, porque Atos também é de Lucas. O que mais que a gente tem? A gente sabe que Mateus é um publicano. E todos sabem aqui que publicano era um agente da Receita Federal. Era um desses que revira os nossos intestinos para saber se a gente deve ao governo. Mas não é só esse. Era uma pessoa que cobrava o imposto de passagem. Se você andasse pela Vigário João José Rodrigues daquele tempo, você tinha que parar num publicano e pagar. O pior é que quando você pagava, você sabia lá no seu coração que o publicano estava dando esse dinheiro para os romanos e levando uma parte. O Zaqueu era publicano. E ele disse assim, olha, eu resolvo hoje, depois de coração convertido, dar metade do que eu tenho aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou devolver conforme a lei. Em outras palavras, o publicano tinha a fama de ser um pária, uma pessoa desprezível. E Mateus é uma dessas pessoas desprezíveis,
a quem o Senhor Jesus Cristo colocou como apóstolo. Ele estava a fim de criar uma confusão, não é? Não estava? Vocês não acham? Especialmente com fariseu, com saduceu, com todo mundo. Ele é identificado como o publicano em Mateus 10:3, e Jesus o encontra sentado na coletoria e lhe ordena que o siga. Ele abandona o posto e vai atrás de Jesus. Nas passagens paralelas de Marcos e Lucas, o publicano, chamado da coletoria, também tem um nome de Levi. Então, quando a gente pensar em Mateus, a gente tem que saber também que, historicamente, o nome dele pode ser chamado como Levi. E mais, Marcos diz que ele era filho de Alfeu. Provavelmente Alfeu é uma pessoa que vai ter algum destaque na vida cristã. Que quando você faz referência, ele é filho de fulano. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o fulano era uma pessoa já do convívio dos leitores. Então você tem que ficar pensando nesses pequenos detalhes. E você tem então também a narrativa de que Jesus aparece como um dos convidados de Mateus em festa que contava com a presença de muitos publicanos e pecadores. Lucas afirma que lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Então ele tinha casa e ele pôde oferecer um banquete a Jesus e a muita gente da sua antiga trupe. Está dando um sabor? Está dando um sabor? Vocês estão entrando na situação? Jesus não tem juízo. Ele veio pregar o reino de Deus e ele traz para perto de si um homem como esse. E mais, ele usa esse homem para escrever a sua história. Não é magnífico pensar que Jesus Cristo não olha para as pessoas pelo que elas aparentam ser? Ele olha com amor para as pessoas mais desprezadas desta terra e as salva e as redime. Deixa só trazer mais algumas informações aqui. Quando você pensa nos evangelhos, você tem os 4. Entretanto, 3 são muito parecidos: Mateus, Marcos e Lucas. E o pessoal não para de fazer estatística. Diga, Fernando. Você tem que perguntar isso para Deus. Porque cada um escreve inspirado, a inspiração tem o mesmo valor. Se você disser assim, qual dos 4 evangelhos é o melhor? Melhor para quê? Porque tem um que está mais voltado para a comunidade judaica, tem um que está voltado mais para os romanos, tem um que está voltado para um homem só que se chama Teófilo, e tem um que está voltado para combater o gnosticismo que está nascendo. Cada um deles está contando a história de Jesus com o objetivo de esclarecer a situação do seu leitor. Então, quando você pega qualquer dos evangelhos é palavra de Deus. Portanto, qualquer dos evangelhos tem o mesmo valor. Estou falando dos canônicos.
Quando você quer um detalhamento de uma passagem, quem é que está dizendo a verdade aqui? É Mateus ou Marcos? É Marcos ou Lucas? Você acaba entrando num problema de julgamento, e aí é complicado você julgar a palavra de Deus. Então não faça isso não. Mas olha, não sei se dá para enxergar, só tem 3% que é exclusivo de Marcos, 18% é compartilhado com Marcos e Mateus, né? E 3% é compartilhado com Lucas. Mas observe que coisa interessante, 76% de Marcos é compartilhado com Mateus e com Lucas. Só que Lucas e Mateus têm um compartilhamento aqui embaixo. Está meio difícil com o meu dedo aqui, não é? Mas eles são compartilhados aqui, e eles têm materiais exclusivos. Marcos só tem 3% de exclusivo, Mateus tem 20% de exclusivo, e Lucas tem 35% de exclusivo. Se você pensar em Mateus, Mateus tem a tendência de absorver o que Marcos falou para os romanos e aplicar para a comunidade judaica. Então ele se estende mais, ele trata mais dos detalhes relacionados aos judeus. Não adiantaria fazer isso com os romanos não entendem disto. Então, por essa razão, Mateus é mais extenso. Marcos tem 16 capítulos, Mateus tem 28. E nós vamos ver a peculiaridade de Mateus. Eu estou parando. Tem alguém aí com celular, alarme, né? Ah, é o ar-condicionado? É ele que quer que eu pare? Mais uns minutinhos, meus irmãos. Vamos de novo olhar o ambiente de Mateus. Mateus tinha a Bíblia hebraica na mão, mas ele usava a Septuaginta. Inclusive Paulo usou a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Então eles usaram esta Bíblia, porque era o grego falado em toda parte. Então eles usaram essa versão grega para usar as citações e tudo mais. Só que você pode ver que quando Mateus escreve, tem toda essa gente aí ainda, porque provavelmente ele escreveu antes da destruição de Jerusalém em 70, mas tem uma porção de literatura apócrifa, tem uma porção de pseudoepígrafa, tem os manuscritos do Mar Morto, tem os escritos rabínicos, e o Evangelho de Mateus é elevado à condição de livro canônico pela igreja. Então o escrito dele é importante, é fundamental para se sobressair de toda essa literatura que existe aí. Vamos começar com o esboço dele, e a gente para nessa primeira tela, e a gente retoma domingo que vem o resto do esboço, tá bom? Tá bom? Porque o nosso horário vai embora. O que nós temos da parte de Mateus? Como é que Mateus começa o seu evangelho? Vocês sabem de memória? Ele começa com a genealogia de Jesus. Com isso ele quer provar o quê? Que Jesus é rei? Ele foca muito a genealogia, e para o judeu tinha muita importância essa genealogia. A gente nota que Mateus, ele dá um enfoque de Jesus como rei. Ele veio para reinar
mas o reino dele não era deste mundo. Então, mas quem fala o meu reino não é deste mundo, não é Mateus, é João. Mas ele dá uma ideia assim de que Jesus era tão importante que ele inicia falando da genealogia de Jesus. Leiam o primeiro versículo só, Mateus 1:1. Tá, Jesus é filho de Davi, filho de Abraão, pronto. Então Jesus é o filho do pai dos judeus. E para o judeu a genealogia era importantíssimo, né? Sim, era muito importante. Então a forma como ele introduz Jesus é fazendo essa primeira afirmação. Jesus vem de Abraão. Jesus é nosso. Jesus é da tribo de Davi. Vem de Judá, vem de Davi. Portanto, Davi é o nosso, Jesus é o nosso rei. Ele é filho de Abraão e ele é filho de Davi. Então ele é nosso rei. Então a intenção do Evangelho de Mateus é mostrar o nascimento e a preparação de Jesus para o ministério. Essa é a primeira unidade. O nascimento e a infância de Jesus são mostrados até o capítulo 2, e do capítulo 3 em diante, como é que Jesus foi sendo preparado, o seu batismo e especialmente o seu ministério. Dá uma espiadinha em Mateus, o capítulo de número 3, aliás, o capítulo de número 4, Mateus, o capítulo 4, depois da tentação de Jesus, versículo 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Com isso você verifica o seguinte, que Mateus se propõe a amarrar Jesus como filho de Davi, filho de Abraão. Pronto, esse é o objetivo dele. Jesus é o filho de Davi e o filho de Abraão. E também mostrar que tudo quanto está acontecendo na vida de Jesus estava profetizado. Então Mateus vai sempre trabalhar com essas duas coisas. Por que que Jesus fez isso? Porque estava profetizado. Por que que aconteceu aquilo? Porque estava profetizado. Então, Mateus tem a característica de chamar o Antigo Testamento toda vez para comprovar. É por isso que logo o Evangelho de Mateus estourou no mercado e virou best-seller. Porque ele tinha tudo a ver com a linha de pensamento do judeu. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão e Jesus cumpre as promessas. Nós vamos interromper por aqui. Eu sei que hoje foi um relatório, né? Não foi? Foi relatório, não foi? Foi relatório. Mas eu queria que você lesse Mateus. Lesse Mateus nessa semana. São 7 dias. 7 dias na semana, certo? Mateus tem 28 capítulos, certo? Dá certinho uma divisão legal, 4 capítulos por dia. Você vai olhar sempre Mateus contando sob a ótica de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi e cumprindo as profecias. Leia sempre sob essa ótica, tá bom?
Você vai fazer isso? Ó. Ó. Hein? Lição de casa. É escola. Tarefa. Cobre a tarefa do papai e da mamãe. Falou? Isso. Se vinga.